Para que a gente possa finalizar essa aula em que a gente está falando do profissional de engenharia, de técnico, tecnólogo, assim, mestrado, doutorado, a gente vai dar uma olhada agora numa resolução do CONFEA que define títulos, atividades e competências. Esse é o documento legal, você encontra ele na internet, eu acho que todos devem baixar esse documento e ler, para entender exatamente o curso que vocês estão fazendo, vão te dar um título do que e o que você vai poder fazer. Então a gente tem aqui informações básicas sobre a resolução. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui a profissão de engenheiro, ela é regulada pela Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Então, os cursos de engenharia passaram a ser regulados por esta lei. Esta lei é que constitui o CONFEA. Aqui ela fala que cada especialização de engenharia tem uma lei específica. Então, eu tenho uma lei geral e posso ter leis específicas. Então, eu posso ter uma lei específica que cria o curso de engenharia civil, uma lei específica que cria o curso de engenharia mecânica, uma lei específica que cria o curso de engenharia de petróleo, ou uma lei ou algum item específico do CONFEA. Um aspecto importante, fundamental, é o que define as atribuições. Isso aqui é muito importante. O que vai definir, você fez lá um curso de engenharia de petróleo, então, dentre todas as engenharias, você escolheu engenharia de petróleo. Então, você vai ter as atribuições de engenharia de petróleo. Mas, de fato, o que você vai poder fazer é definido pelo projeto pedagógico do curso. É por isso que a gente disponibiliza para todos os alunos o projeto pedagógico. Vocês podem ler o projeto pedagógico e ele define com clareza qual é toda a formatação das disciplinas que você vai cursar, por que você vai cursar aquelas disciplinas, qual é o objetivo do curso, qual a duração do curso e como as disciplinas estão encadeadas, como o conhecimento teórico e prático está encadeado dentro do curso que você está fazendo. É o teu projeto pedagógico que vai definir exatamente aquilo que você pode fazer. Então, essas regulamentações, elas são definidas pelo CONFEA, são reguladas pelo CONFEA e suas resoluções. Eles vão levar em conta o que de fato você fez e é importante notar que essas resoluções, às vezes, elas mudam com o tempo. Nós temos uma de 2015 e saiu... 2005 e saiu uma resolução nova em 2016 que a gente vai dar uma olhada. Aqui tem esse aspecto importante que eu falei, que o que define o que você vai fazer é o curso que a gente faz. Está aqui. Então, aqui você tem informações que estão associadas ao projeto pedagógico e nessa fonte aqui eu encontrei esse seguinte exemplo. Então, esse aqui é um engenheiro que ele estava falando do Instituto de Engenharia.org, é um site que tem informações sobre engenharia. Aqui é um link específico sobre o que faz um engenheiro e ele dá um exemplo. Na minha grade curricular eu estudei resistência dos materiais. Todos os engenheiros estudam resistência dos materiais. Só que alguns fazem R1, outros fazem R1, R2 e outros R1, R2, R3. Quer dizer, ou uma disciplina, ou duas, ou três. Quem faz três vai ter mais conhecimento de resistência dos materiais. Existem outras disciplinas em que a gente estuda os materiais. A gente pode ter materiais 1, materiais 2 e às vezes até materiais 3. Então, por exemplo, um curso de engenharia civil tem materiais 1 e 2. Um curso de engenharia de materiais tem materiais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, você tem mais aulas de materiais, você vai ter mais qualificação para trabalhar com diferentes tipos de materiais. Isso quer dizer que, nesse caso aqui, ele fez resistência dos materiais e fez materiais. Isso quer dizer que ele pode fazer um projeto de estruturas metálicas como a de um galpão, incluindo a sua cobertura. É um engenheiro mecânico. No entanto, as fundações para esse mesmo galpão ele não pode projetar. Então, é um engenheiro mecânico que fez provavelmente 2 disciplinas de resistência dos materiais, provavelmente 1 ou 2 disciplinas de materiais e fez alguma disciplina sobre cálculo estrutural de estruturas metálicas. Então ele tem a qualificação para fazer um projeto de um galpão com estrutura metálica. Mas ele não fez as disciplinas de concreto e as disciplinas de solo. Então ele não fez disciplinas de concreto
e não fez disciplinas de mecânica dos sólidos. O engenheiro civil faz mecânicas dos sólidos 1, 2 e às vezes 3. Então, para fazer as fundações, eu tenho que ter feito as disciplinas de mecânica dos sólidos. Então, esse profissional que é engenheiro mecânico, que fez resistência dos materiais e fez materiais, ele tem qualificação para fazer a estrutura, o projeto da estrutura metálica, mas não tem qualificação para fazer as fundações. Aí, nesse caso, ele vai ter que chamar um engenheiro civil para fazer o projeto das fundações, porque tratam tanto da parte de mecânica de solos quanto da parte de concreto armado. Então, vocês notem que o que define o que eu posso fazer são as disciplinas que eu fiz. E é por isso que é importante, se você puder, fazer o maior número de disciplinas possíveis, porque isso vai viabilizando uma expansão da sua qualificação. Agora a gente vai dar uma olhada na resolução 2016, a fonte é esse site aqui, legisweb.com.br, aqui está o link direitinho. Fala da definição do CONFEA, da lei de 1966, tem uma série de considerações do que dá embasamento a essa lei, e aí, considerando o disposto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 13º, que preconiza ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissional que a lei estabelecer. Quer dizer, existe uma norma geral, que é a Constituição Federal, que estabelece o conceito de profissão. E aí aqui a gente tem os conceitos associados à profissão de engenharia, que ela vai definir primeiro o CONFEA, né? Então, o artigo 1º estabelece normas para atribuições de títulos, atividades, competências e campos de atuação dos profissionais no âmbito das profissões que, por força da lei, são reguladas pelo sistema CONFEA e CREA. Então, eu vou ter vários tipos de profissões. As profissões de engenharia são reguladas por uma lei de 66 que cria o CONFEA e define que o CONFEA é que vai determinar quais são os cursos de engenharia, como é que eles vão funcionar, quais são as atribuições de cada curso de engenharia. Define também questões relacionadas a efeito de fiscalização de exercício da profissão, que aí você vai ter uma série de itens como ato geral de atribuição profissional, título profissional, atividade profissional, campo de atuação profissional, formação profissional, competência profissional, modalidade profissional, categoria profissional, curso regular, curso suplementar, suplementação de currículo, que são todas as definições que vão permitir que a gente caracterize qual é esse profissional e o que ele está habilitado a fazer. E notem que a lei ela é muito detalhada, ela tem que definir uma quantidade de vários itens e subitens para poder formular conceitualmente, com base no direito, o que cada engenharia faz e pode fazer. Isso é importante porque a gente tem que entender que a gente deu aquele exemplo ali do galpão de engenharia, quer dizer, aquele engenheiro mecânico, ele não pode fazer as fundações. E ele tem que ter ciência disso. Se ele fizer as fundações, ele está cometendo um processo antiético e pode ser punido por isso. Aqui eu tenho, por exemplo, artigo 3, para efeito das atribuições de atividades, competências e de campo de atuação dos profissionais, quem define é o CONFEA. O CONFEA que vai fazer essas definições e ela vai levar em conta. Por exemplo, a gente já falou de técnico e tecnólogo. Então, quais são as suas atribuições? Vai depender do seu nível. Se você é técnico de nível médico, um técnico que fez especialização, lembrem que eu falei que um técnico podia fazer uma especialização. Se você tem um superior em graduação tecnológica, quer dizer, você fez um curso tecnológico que tem um nível superior ao técnico. Se você fez uma graduação plena, ou seja, se você é um bacharel, se você fez uma pós-graduação, uma especialização ou pós-graduação, se você fez uma lato sensu, que é aquela uma especialização ou mestrado profissionalizante, especialização é lato sensu. O mestrado vai ser estrito sensu, podendo ser mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado, ou mesmo, depois do doutorado, eu posso ter algum outro tipo de formação complementar. Mas notem que ele define, então, para todos os tipos de engenharia, os níveis, por exemplo, técnico, tecnólogo, engenheiro, mestre, mestrado profissionalizante, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Para cada engenharia, a gente vai ter todas essas possibilidades. O título que a gente recebe, qual é o título que eu recebo? Então, eu vou ter um título, uma denominação que é específica para cada curso.
Eu vou ter que ter registro no CREA, então os profissionais registrados no CREA são atribuídas as atividades que ele pode fazer. E quais são essas atividades? A gente viu naquele quadrinho antes, lá em cima, os 18 atribuições, elas estão aqui, ó, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, são 18 atribuições para cada curso de engenharia. Vocês vão poder dar uma pausa no vídeo e ler o conteúdo de cada uma. Então, aqui gestão, coleta de dados, estudo de viabilidade, assessoria, direção, vistoria, desempenho de função técnica, atividade de ensino e treinamento, orçamento, padronização, controle de qualidade, fiscalização, produção técnica, condução de serviço técnico, condução de equipe, execução de produção, operação e desenho, projeto. Então, são 18 atividades para cada tipo de engenharia. E aí tem a atribuição inicial. Você, quando você faz o seu cadastro no CREA, você tem uma atribuição inicial que é definida de acordo com a profissão que você fez e o projeto pedagógico, como a gente viu. E aqui fala que você pode estender essa atribuição inicial. Então, você fez lá um técnico, se você fez uma especialização, você pode levar Então, como é que eu me cadastro? Fiz um técnico, eu vou levar os documentos da escola técnica que eu fiz e os meus documentos, vou levar o meu diploma para conseguir o meu registro como um técnico. Se eu fiz um tecnólogo, eu vou levar a documentação lá no CREA para conseguir o registro como tecnólogo. Se eu já sou técnico e depois eu fiz o tecnólogo, eu tenho o registro como técnico e depois eu faço o registro como tecnólogo. Eu estou expandindo o meu registro. E todas essas atribuições e todas as minhas qualificações, eu vou poder ir lá no CREA e fazer o registro. Então, toda vez que eu faço um curso, eu posso levar lá no CREA para fazer o registro daquele curso, que vai expandir as possibilidades de minha atuação como profissional. Outra coisa que expande as possibilidades de minha atuação profissional são as anotações de responsabilidade técnica. Então, se eu sou engenheiro de petróleo, que não fiz, por exemplo, a gente deu um exemplo antes que eu vou fazer um mestrado acadêmico ou profissionalizante em projeto de poço. Significa que eu não tenho um aprofundamento muito grande de projeto de poço. Eu posso fazer um projeto de poço? Se você não se qualificou para fazer projeto de poço, você não pode fazer um projeto de poço. Ah, mas eu sou engenheiro de petróleo e quero fazer projeto de poço. Aí você faz um curso de especialização em projeto de poço, e aí você pega o resultado do teu diploma desse curso de especialização, leva no CREA, e eles vão registrar que você fez um curso de especialização em projeto de poço, portanto você passa a ter essa qualificação. Outra coisa é que se você participar do desenvolvimento de projeto de poço, eu ainda não tenho essa qualificação, mas dentro de uma empresa, eu trabalho, por exemplo, na Halliburton, lá eles fazem projeto de poço, eu estou vinculado a uma equipe que está trabalhando no desenvolvimento de projeto de poço, e na hora de fazer os projetos de poço e assinar a ART, tem um responsável técnico principal, que é um engenheiro que tem a qualificação para fazer projeto de poço. Eu posso assinar junto com ele, e isso vai me dando a qualificação para fazer projeto de poço. Então, eu posso ter essa qualificação extra via cursos de especialização, eu posso reingressar na universidade e fazer mais disciplinas para conseguir essa qualificação, eu posso fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou mesmo via anotação de responsabilidade técnica, que é o meu currículo profissional, aquilo que eu fiz ao longo da minha carreira e que eu vou acumulando essas anotações de responsabilidade técnica, elas vão me qualificando para desenvolver determinadas atividades. Então, notem que a profissão ela tem uma regulamentação muito clara através de várias resoluções do CREA e de leis federais e às vezes alguma lei estadual ou municipal. Então, se eu for fazer uma obra, eu tenho que levar em conta as leis federais, as leis do estado, as leis do município, as leis de zoneamento e assim por diante. Então, existe todo um aspecto legal que envolve muitas informações e que nós, como engenheiros, temos que ter esse conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento desses aspectos legais da minha profissão. Quer dizer, eu vou passar 5 anos estudando engenharia e é fundamental que eu entenda o que é essa profissão de engenharia, o que é a profissão de engenheiro de petróleo, o que eu estou qualificado a fazer. Se eu quiser me aprofundar mais, como é que eu registro esses aprofundamentos que eu faço e como é que isso vai acumulando no meu histórico profissional, que vai me viabilizando desenvolver atividades cada vez mais complexas na medida em que eu for fazendo mais e mais atividades e atuando cada vez mais como engenheiro de forma registrada no CREA
e com as minhas ARTs e os meus cursos de especialização registrados. Se eu não fizer o registro, eu não tenho a qualificação. Se você fizer um mestrado, um doutorado e não registrar, você não tem essa qualificação. Você só vai poder desenvolver determinadas atividades após o registro no CREA das atividades e dos cursos complementares que você fez. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela dá um apanhado geral sobre o conceito de profissão, diferenciou aqui os tipos de profissionais, de técnico, tecnólogo e assim por diante, falou das associações de engenharia, dos conceitos de CONFEA, CREA e ART, e a resolução do CREA que define como que funciona a profissão de engenheiro. Aqui eu passo para vocês uma série de exercícios. Então, faço uma entrevista com profissionais da área. Por que isso é importante? Se você quer saber como funciona de fato a engenharia que você faz, converse com profissionais. Procure profissionais da área e não só um, procure vários. Você vai ver que toda a profissão de engenharia tem gente que lida mais com pé no chão, com a parte prática, que a gente diz, chama de pé no chão, ou com a parte de projeto. Muitos às vezes vão atuar na parte de ensino e pesquisa. Então são visões bastante diferentes do curso. Então muda muito a opinião e muda muito o conceito do que é um curso de engenharia. Se você falar com um engenheiro que trabalha com a parte operacional, ele vai te valorizar demais a questão da parte operacional, dos equipamentos, das ferramentas. Ele sempre vai dizer que o curso poderia ter ensinado mais como é que funciona determinado equipamento, determinada ferramenta, isso é o que eu mais uso, e eu senti um pouco de falta desses conceitos na universidade. Se você falar com um engenheiro que trabalha com projeto, ele vai dizer que faltou para mim mais disciplinas da parte de gestão, da parte de projeto, que seria interessante. Eu não consegui ver isso detalhado, seria interessante ter tido essas disciplinas. Se você falar com um engenheiro que trabalha com a parte de ensino e de inovação tecnológica, ele vai te dizer que muitas disciplinas, às vezes experimentais, não ajudaram muito, que para ele seria mais importante uma disciplina de metodologia científica e disciplinas de matemática e física mais aprofundadas, porque ele trabalha com o desenvolvimento de modelos complexos e ele sente falta disso. Ou seja, é impossível para uma universidade desenvolver um curso que atenda todas essas demandas. O que a gente faz é uma coisa mais ou menos média, de atender a parte prática, a parte teórica e a parte de inovação científica e tecnológica. Aí, só conversando com esses diferentes profissionais é que você vai conseguir ver bem essas diferenças, vai entender essas diferenças e vai poder definir mais ou menos qual é o tipo de atuação profissional que você vai ter na sua carreira. Faça uma pesquisa também sobre CREA, CONFEA e ART, vale a pena dar uma olhada, ver exemplos. Tem algumas leis complementares, eu citei o link, vocês podem entrar nesse link aqui para dar uma lida. Leiam os livros, dos 2 livros textos que a gente usa nessa disciplina da parte de Introdução à Engenharia, que é o livro do Routsepo e o livro do Walter Basso, os capítulos 1 e 2 do livro dos Routsepo e os capítulos 1, 2, 3, 4, 6 do livro de Introdução à Engenharia do Walter Basso. Tem aqui o link para aquela lei complementar e aqui um segundo link para informações complementares. Com isso, vocês vão conseguir dar uma revisada no material que a gente viu hoje. Vocês podem revisar também com o material que eu passei para vocês e vão ter uma noção mais clara do que é esse profissional de engenharia e o que é esse profissional de engenharia de petróleo. Então, vocês vão ter uma concepção melhor do que é ser um profissional e questões éticas e assim por diante. Algumas informações a gente vai ver na próxima aula sobre sucesso profissional, em que a gente vai falar de alguns conceitos que também estão relacionados à atuação profissional, que é, se eu quero ser um profissional com sucesso, eu vou ter que lidar com conceitos éticos, vou ter que ser competente, vou ter que ter facilidade de comunicação, ser criativo, saber trabalhar em equipe, saber o método de trabalho do engenheiro tradicional, os conhecimentos essenciais à engenharia e à transição de engenheiro para estudante. Então, esses são os itens que nós vamos ver na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Fico aguardando o feedback de vocês sobre o material que foi apresentado. Para quem assistir a aula presencial, a gente também fica aguardando o retorno de vocês, sugestões para a melhoria desse material de forma permanente. Muito obrigado.